todos, boa tarde. Bem-vindos ao primeiro dia do ciclo Boala no MAT, que fez celebrar os 10 anos da plataforma Boala. Em nome do MAT, gostaria de agradecer à Marta e a todos os participantes por este ciclo que vai estar no museu este sábado, este domingo e o próximo fim de semana também, das 15 às 19. Esperamos contar convosco. Mais uma vez, obrigada, Marta. Marta Lante. Também agradeço muito esta disponibilidade da curadora Beatriz Lenz e a Rita Marques e toda a sua equipa para nos acolher neste museu que começa um novo ciclo de programação também e que parece muito aberto a propostas das várias comunidades e ao discurso. E pronto, estou contente com os 10 anos de comemorar uma década de Boala, que é dentro das conturbações todas e de mudanças no mundo e na minha própria vida, tem sido uma dedicação de alguma perenidade e regularidade e, portanto, neste momento é um arquivo já com 6.000 artigos e propostas e galerias, etc. E que nasceu de uma constatação de uma ausência de um espaço que fosse inclusivo, de políticas de discurso bastante abrangentes, com uma linha editorial muito abrangente, que tivesse uma grande troca de saberes de várias partes do mundo, sempre nessa tentativa de alguma horizontalidade entre nomes mais conceituados e emergentes e com essa grande deslocação também dos centros hegemónicos de produção de conhecimento. E também para dar conta do que estava a acontecer durante estes 10 anos, não na perspectiva da atualidade, mas da reflexão, em vários contextos, como países africanos, latino-americanos. Isto só para terem uma ideia o site tem estas entradas de texto com resumo e depois são normalmente textos em formato mais de ensaístico, não tão jornalístico, mas bastante livre dentro dos géneros literários, etc. Histórias de vida, tem muita coisa ligada às questões da cidade, às questões das políticas da memória, de cinema, de literatura, ciências sociais e muito ligado também a uma militância do movimento negro e feminista. E, portanto, quem não conhece é convidado a espreitar e a consultar e também a poder publicar aqui, porque isso também é outra grande mais-valia, essa facilidade de acesso à publicação, não é? Uma vez que até estamos num meio muito elitista de acesso à palavra, eu diria que isto é também uma forma de discurso que me interessa salvaguardar, esta acessibilidade, tanto no acesso como na produção. E espero poder ter condições para manter este site por mais algum tempo, embora sempre tenha sido complicado arranjar apoios, e portanto fico muito grata também que este ciclo do MAT contribua para a manutenção do site por mais uns meses. E na mesma linha isto é outras páginas, esta tem as galerias de artistas, por exemplo. Pronto. Na mesma linha de abertura e interdisciplinaridade, trazer à tona algumas narrativas mais invisíveis, etc., criei esta proposta para o MAT, no âmbito destas comemorações do Boala, e a linha de programação poderá enquadrar-se numa ideia de gestos de liberdade. Porquê? Porque todas as minhas convidadas, de alguma forma, e extrapolando o seu trabalho, inscrevem-se numa postura de que em algum momento da sua vida e daquilo que se propõem a estudar ou a partilha também as práticas do sensível através da arte, etc., tiveram um gesto disruptor e era nesse sentido que podem compor um quadro do que é que será esta eterna disputa por uma ideia de liberdade, que não é
uma coisa nunca conquistada é sempre um fenómeno em disputa permanente, desde a nossa vida pessoal, íntima, até ao social. Então compus este programa que é feito de pesquisas, filmes, performances, visualidades. E o título deve-se a um verso de um poema da Margarida Valdegato, que se chama Mulher ao Mar, que é homónimo do livro. E neste contexto do que é a liberdade, o que é que interessa a liberdade para aqui, neste ciclo, era também que as vossas propostas não estivessem indiferentes também ainda às desigualdades que graçam no país a nível social, racial e de género. E também de alguma forma prestar um tributo a todas as conquistas e a mulheres e aos gestos disruptivos de outras mulheres anteriores a nós que nos permitem estar aqui hoje, ocupar as universidades, a Assembleia, os museus e lugar de fala e tudo mais. Damos para essa desenhar, se é que isto pode ter alguma coerência, propostas tão diversas, é também contar histórias de algumas mulheres, como vamos ter hoje, o caso da Cezina Bermudes, no filme da Maria Mir, imensas mulheres e retratos de mulheres que, a partir do livro de Maria Lamas, de Raquel Freire, Mulheres do Meu País, a Inês Brazão, que falará de questões mais laborais e já vai explicar melhor, ligadas ao corpo social. E para começar o ciclo, nada melhor do que começar com a ideia de nascer e a violência que já está ligada ao próprio ato de nascer. E por isso convido a Catarina Barata para fazer a sua apresentação. Podes vir vindo. Muito... Isto são... Sim. Ok, a Catarina é antropóloga, videasta, investiga atualmente experiências de violência obstétrica e faz doutoramento em antropologia no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Faz igualmente parte da Associação Portuguesa pelo Direito da Mulher na Gravidez e Parto. E vai falar de uma forma livre, sem nenhum guião, e precisa do PowerPoint para... E logo a seguir é a Inês Brazão, mas eu venho aqui depois apresentar-te, Inês. Toma. Muito obrigada. Obrigada, Catarina. Obrigada, Marta. Tá. Não, eu esqueci tudo. Só dizer. É uma vez tirar a máscara, não está. Ficas tu com esta, então. Obrigada. Então, boa tarde. É uma honra estar aqui. Agradeço muito à Marta o convite e a possibilidade de apresentar um pouco da minha investigação que tenho estado a desenvolver nos últimos 3 anos. É uma honra fazer parte destes gestos de liberdade e quando eu pensava na apresentação, em primeiro lugar, decidi fazer uma apresentação livre, portanto, eu vou falar sobre... Não trago um texto, espero que não corra mal, e agradeço a vossa atenção. Então, em relação à questão de liberdade, que nós estamos aqui, de certa forma, a comemorar com os 46 anos do 25 de Abril, por um lado, e os 10 anos do Boala, que é uma celebração de liberdade, igualmente. Relacionando isso com o meu trabalho acerca das experiências de parto das mulheres em Portugal, e não só, mas principalmente em Portugal, a minha conclusão tem de ser que ainda há pouca liberdade para as mulheres no parto. E isso prende-se com o facto de nós estarmos numa sociedade em que a cultura de parto não promove a autonomia da mulher e em que os modelos de assistência obstétrica, igualmente, não promovem a autonomia da mulher. O que é que isto quer dizer? A mulher não é considerada um ser ativo
num processo que devia ser ela a protagonizar, e isto prende-se também com uma ideia mais alargada do que é a sexualidade feminina, que é um tabu ainda, e que algumas ideias dominantes, segundo as quais a mulher não deve sentir prazer, ou isso é um pecado, digamos assim, esta tradição judaico-cristã que nós carregamos, esta cruz. De forma mais estruturada, academicamente, as experiências de parte das mulheres na sua relação com a violência obstétrica, que é um termo muito recente, que foi cunhado por ativistas latino-americanas no início do século XXI apenas, portanto é um termo que ainda não está no léxico das pessoas, que muita gente ainda estranha, e é muito comum, por exemplo, eu partilhar com as pessoas o que estou a fazer e haver estranhamento, as pessoas perguntam o que é isso, e quando eu digo são os maus tratos à mulher durante a gravidez, o parto e o pós-parto. Por exemplo, não deixar a mulher circular livremente durante o seu trabalho de parto. E quase toda a gente então encontra uma relação com isso. Mas isso foi como aconteceu. A minha irmã teve essa experiência. E de facto é um fenómeno muito comum. Infelizmente é o mais comum no nosso contexto. Então, a minha relação com este tema já é longa, porque eu tenho uma história de amor com relatos de parto. Eu sempre adorei ouvir as histórias de parto das mulheres, muito antes de saber que queria ser mãe. E quando alguém tinha um bebê, eu perguntava, mas como é que foi? E queria saber. E fui-me apercebendo ao longo destes muitos anos a ouvir histórias de parto que as experiências não eram positivas, que não havia uma memória boa deste momento. E também me apercebi que as mulheres falavam menos do processo de parto em si, de ter o seu bebé fisicamente, e falavam muito da experiência que tinham tido com os profissionais de saúde e como isso tinha sido uma experiência de subjugação e em que se tinham sentido maltratadas. E uma expressão muito comum é que as mulheres me dizem que sentiram que estavam como num campo de concentração, ou como num talho, ou como numa fábrica, ou num aviário. E, portanto, esta objetificação do corpo da mulher e dos seus processos reprodutivos é dominante, é um denominador comum das experiências. Eu achei que uma forma interessante de lidar com este tema, como de resto qualquer outro, seria a arte. E então lancei o desafio a pessoas que fizessem uma pequena peça artística no suporte que quisessem. Eu pedia que passassem o próximo slide e lançassem o vídeo, por favor. E esta mulher, chamada Chiara Baldin, escolheu fazer esta pequena peça sobre a sua primeira experiência de parto. Ela no vídeo já está grávida do seu segundo filho e o grande fator para ela, o que ela quis assinalar foi o facto de não a terem deixado comer nem beber durante todo o tempo que esteve em trabalho de parto. E, portanto, num contexto que dura muitas horas, isso é sentido como um castigo. Foi o que ela me explicou. Ela e outras mulheres que passaram pelo mesmo. E então o título, ela diz que a frase que mais vezes disse durante o trabalho de parto foi: já posso comer? E a resposta era: ainda não. A razão pela qual em muitos hospitais ainda não se deixa as mulheres beberem ou comerem durante o trabalho de parto é porque a mulher pode ser, é uma potencial cesariana e, portanto, se tiver de levar uma anestesia geral, não pode estar com alimentos no estômago. Mas a Organização Mundial de Saúde já há muitos anos que recomenda que se deixe a mulher ingerir alimentos e bebidas livremente. E, portanto, trata-se de uma prática que não tem justificação científica.
até porque a maior parte das cesarianas não são por anestesia geral, então nessa eventualidade isso nem se coloca. Mas mesmo que seja cesariana, não é problemático a mulher ter alimentos ou bebida no corpo. De qualquer forma, isto é uma... No fundo, o que é que isto mostra? Mostra esta percepção de que o parto é um momento perigoso, que só pode correr mal e, portanto, vai acabar numa intervenção cirúrgica. Isto é uma ideia que corre toda a nossa concepção do parto e que tem a ver com... podia passar à frente, por favor, para o próximo. Para o próximo, este sim. Então, num segundo momento, eu desafiei mulheres a fazerem intervenções... obrigada. A fazerem intervenções, mais uma vez, sobre as suas experiências de parto, em fraldas que são um símbolo do bebê, em que isolassem um aspecto do seu trabalho de parto. Isto são algumas dos resultados. Este é bastante, eu penso que é bastante eloquente. Também a ideia aqui era poder romper um pouco com o logocentrismo da nossa sociedade e procurar outras expressões para coisas que são difíceis de expressar por palavras. E aqui vê-se bastante aquele sentimento de subjugação de que eu falava há pouco, que é muito comum, as mulheres dizerem que sentiram que a partir do momento em que atravessaram aquela porta, deixaram de ser donas de si próprias e do seu corpo, passaram a ser utentes que tinham de ser obedientes e tinham de se portar bem, não podiam ir à casa de banho quando lhes apetecesse, não mandavam nada, basicamente. Esta intervenção diz uma frase que a mulher ouviu. Ela, de resto, diz que foi uma experiência de parto bastante boa, bastante positiva, mas que, de facto, ela ouviu a certa altura esta frase que a marcou bastante. Eu acho interessante também os materiais. Ela cozeu com alcatifa vermelha ali dentro. Portanto, a ideia do sangue, do corpo cortado. Acho que fiz asneira. E aqui também uma palavra, pressão. E pressão em vários sentidos. Esta senhora disse que se sentiu pressionada a ter um bom desempenho, mas que o bom desempenho, no fundo, ela sentiu que tinha de ser contra tudo e contra todos, porque as condições que lhe estavam a dar não eram de todo as melhores para o desenvolvimento do trabalho de parto. E aqui estamos a falar de um ambiente íntimo, pessoal, com a luz diminuta, que obviamente não pressuponham entradas abruptas no quarto ou maus tratos ou abusos verbais, porque uma queixa comum é as mulheres sentirem que foram maltratadas verbalmente. E isto pode ter muitas expressões. Pode ser quando o fizeste não te queixaste e agora estás para aí a gritar. Está calada, não grites, que está ali outra senhora a perder um bebê e tu estás a incomodá-la. Portanto, isto são citações de frases que as mulheres me contaram. Mas, deixem-me só aqui. Então, basicamente, as queixas principais são o tratamento rude, sentirem-se invisíveis, a invisibilidade, e também de serem tratadas como se fossem um perigo para o seu próprio bebê. Portanto, a mulher é tratada como se o seu próprio filho tivesse de ser salvo dela e do seu corpo, e, portanto, o que implica uma alienação de todo o processo e do que está a acontecer. Também a ausência de consentimento informado. Consentimento informado não é dizer é preciso cortar, eu vou cortar. Consentimento informado implica dar toda a informação à pessoa para que ela possa escolher se quer uma determinada intervenção ou não, e isso deve ser feito antes do parto, conhecer todas as hipóteses.
Também o impedimento acompanhante é muito comum. Atualmente, com o Covid, essa é a prática instalada, apesar de todas as recomendações científicas. Mais uma vez, tudo o que eu estou a dizer, no fundo, são práticas contrárias à evidência científica mais atualizada. Okay. A imposição de imobilidade, portanto, não deixar a mulher estar na vertical, mover-se à vontade, ficar confinada à cama. E também a imposição de intervenções sem autorização da mulher. Como uma mulher que me contou que tinha dito expressamente que não queria aumento do trabalho de parto por oxitocina artificial, que é uma canalização na veia, e foi-lhe dada, e ela é advogada, e disse: isto seria crime, porque eu disse expressamente que não queria e fizeram contra a minha vontade. No entanto, eu não tenho testemunhas, porque naquele momento o meu marido não estava na sala e eu não tenho como provar em tribunal que isto aconteceu realmente. Portanto, isto também é um problema, que é a falta de mecanismos de compensação, digamos assim, ou de reconhecimento desta questão. Para concluir, infelizmente, é tão pouco tempo. Portanto, a violência obstétrica tem sido, já há cerca de 40 anos, começou a ser estudada esta questão do parto e dos maus tratos no contexto do parto, não com o termo violência obstétrica, porque esse realmente é recente, mas toda esta questão da medicalização do parto. E a medicalização é o alargamento da lógica médica a outras dimensões da sociedade e da vida humana, que não são intrinsecamente médicas, como o nascimento e a morte. E esse processo implica uma patologização do corpo. Portanto, o corpo é visto no que pode correr mal e naquilo que pode ser a doença, e isso na gravidez e no parto é especialmente grave, porque uma gravidez não é uma doença e um parto não tem de ser um desvio da normalidade. E, por outro lado, também tem sido enquadrado mais recentemente como uma manifestação de violência estrutural de género. Isto porque há um desprezo enorme pelo corpo feminino e pela sua capacidade, seja de gerar, seja de parir, e também porque há um desconhecimento muito grande da fisiologia da mulher e dos mecanismos de saúde da mulher. Há maior conhecimento acerca do corpo masculino, que é considerado o modelo, o protótipo, e o corpo feminino é como que um desvio, com todos os problemas e perigos que isso acarreta. Eu penso que tenho que terminar, não é, Marta? Eu adorava ter um momento para debate, infelizmente não é possível. Também é muito estranho ver as pessoas com máscara, mas pronto, isto está de passar. Obrigada. Pois é muito chato esta coisa de não haver algum feedback desse lado, mas esta sessão, especialmente de hoje, amanhã será mais tranquilo. Mas hoje, como há muitas intervenções e filmes com alguma duração, tem que ser um bocadinho uma coisa a seguir à outra. E agora vamos ouvir a socióloga Inês Brazão, que é professora e investiga na área da sociologia da cultura, história do corpo, estruturas da sociedade portuguesa, e é autora de livros como Dores, não, eu não percebo a minha língua. Dons e disciplinas do corpo feminino, os discursos sobre o corpo no Estado Novo, O Tempo das Criadas, e a autora mais recente de Fêmeas, História Ilustrada das Mulheres. Inês, obrigadíssimo por vir, e força, tens 20 minutos. Calar quando eu ultrapassar o tempo. Então, muito boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada, Marta, pelo teu bravo e persistente trabalho na revista Boala, pelas tuas iniciativas todas e por me teres feito este convite para pensar em conjunto. No fundo, o que eu interpretei, porque isto era para ser em abril, era um bocadinho pensar em conjunto o significado da emancipação e da liberdade no longo caminho da história das mulheres, desde a Revolução de Abril. Pronto, eu entendi desta maneira e, portanto, é a partir dessa ideia que eu acho que estava subjacente que escrevi. Peço-vos desculpa porque... usei também essa liberdade de poder ler. Eu sei que não é tão comunicante, vamos ver se consigo aqui
a pensar convosco em voz alta durante aqui estes breves minutos. Então, num exercício recente que fiz com, precisamente, justamente a ilustradora Ana Biscaia, para desenhar uma história ilustrada das mulheres dirigida a um público escolar, tentámos pensar o que seriam alguns objetos icónicos que marcaram esta história das mulheres. Entre outros, ali definimos o baú da noiva, a pílula, o véu, o vibrador, o diário íntimo, a lexívia. E ali mesmo nos deparámos com uma série de perguntas, mais do que respostas, porque cada um desses objetos respondia ambiguamente à questão: levaram-nos para a frente ou foram cadeados de prisão? O baú era a condenação a um casamento construído desde o berço ou, ao contrário, a mala de viagem que levava a mulher para uma descoberta do seu corpo, longe dos agrilhoados pesos da família herdada, permitindo-lhe uma consciência de si e a permissão para duvidar? O véu era o símbolo de uma negação do corpo ou um manifesto de identidade feminina, sobretudo longe da cultura herdada? A lexívia era o símbolo da cuidadora de germes ou o invento de alívio da pesada carga de trabalho doméstico? Fora das nossas representações e construtos, estes objetos pareciam-nos importantes de ser compreendidos com o auxílio, sobretudo, das diferenças temporais, espaciais, culturais ou mesmo do lugar da fala. A mim parece-me que uma coisa que muda ao longo destes 50 anos é uma progressiva capacidade de as mulheres definirem a si próprias, pese embora sejam ainda e sobretudo definidas pelos homens. Pelo facto de, dizia os seus discursos, a sua fala e o seu corpo, ganharem uma crescente presença no espaço público, no lugar do microfone, como agora aqui estou, embora seja ainda um apanágio de um privilégio de classe, ou, em muitos casos, de pertença a associações, sindicatos e outros organismos onde as mulheres foram criando hábitos de discutir e tomar posição. Recordo, por exemplo, uma recente história de vida que recolhi de uma empregada de fábrica de congelados de peixe. Ela, no período do PREC, porque era muito dinâmica, foi convidada pelo sindicato para representar no Encontro Nacional de Sindicatos as mulheres trabalhadoras operárias fabris. E ela dizia que no início, na primeira vez, tremeu como várias verdes, portanto ela não conseguiu sequer expressar aquilo que sentia, mas a prática do discurso a que foi obrigada progressivamente levou a um lugar de destaque como representante das mulheres. Apenas há 3 anos, a manifestação do dia 8 de março de 2017 foi organizada sob o lema "Eu não me calo". A foto de um jornal diário deu destaque a um dos cartazes que dizia I know, I stand up for myself, I'm such a bitch. Um outro, escrito em português, trazia as palavras o lugar da mulher é onde ela quiser. A mim pareceu-me isto, sobretudo, uma afirmação de pluralidade intragénero. Este gesto de querer ser independente de uma ideologia de Estado, dos mídia ou de outras instâncias formatadoras, para mim tem sido tonificado nos diferentes movimentos sociais mais recentes, mas não deixa de marcar uma autoridade sobre o que se julga ser a mulher emancipada e um espelho de uma relação de forças nova na qual a academia e o ativismo e outras forças se encontram. Ao mesmo tempo, é importante perceber quem são as mulheres representadas nesse querer ser. E quem tem agora a autoridade para falar em nome das mulheres? Serão as herdeiras das pioneiras feministas? Quererão outras coisas? Na verdade, continuam a ser, sobretudo, homens, como disse, a ter essa autoridade de nos representar. Mas não consigo responder completamente a algumas destas questões. Se queremos considerar as mulheres como uma categoria absoluta e inívoca, essencialista, em nome das quais falamos, temos de integrar as mulheres todas, mesmo as que retomam o desejo, por exemplo, de ser cuidadoras ou de ser mães. Talvez já tenham reparado que ser mãe hoje está em altas.
Trata-se de um impressionante e esmagador retorno que volta a ligar o ser mulher a ser mãe e a amamentar, prolongando a representação do corpo que se concretiza no ideal de dar à luz e na ligação ao filho que só ela pode manter, retomando a primazia do elo fundamental biológico e sensorial e intuitivo que a liga ao filho e à filha, já agora. E não é apanágio das classes médias que resistem a esta ideia como diabo da cruz. Está presente nas classes endinheiradas, nas profissões mediáticas, intelectualizadas e artísticas a uma escala nacional e internacional, em forte contraste com o discurso de emancipação das mulheres que as representaram há 50 anos atrás. Outra questão, o direito à escola, por exemplo, atravessou todo o século XX como um projeto de emancipação feminina por realizar e que o Estado teria a obrigação de realizar. No entanto, a mero título ilustrativo, em setembro de 2018, uma decisão judicial da comarca de Porto Alegre deu razão ao abandono escolar de uma jovem cigana em nome da tradição. Foram atendidas razões culturais invocadas pelos pais e o facto de a jovem em questão ter provado uma natural substituição do tempo entregue na escola pelos trabalhos domésticos que a mãe ajudava a fazer. As comissões para a igualdade e para as comunidades migrantes protestaram. O que devemos salvar então? Direitos universais, direitos individuais, direitos culturais de emancipação? Julgo, na verdade, que atravessamos um momento de grande tensão e de perguntas sobre o que significa ser livre e ser-se emancipado. Se pensarmos na cobertura noticiosa que foi feita do 1º 8 de março, celebrado em Portugal em 1975, a primeira vez que o Dia da Mulher foi celebrado em Portugal, o sentido coletivo do direito das mulheres ao trabalho, como direito inexpugnável, no caminho para a emancipação, era a tónica dominante. Era difícil encontrar quem falasse apenas por si e em seu nome individual. O título do Jornal de Notícias proclamava Dia Internacional da Mulher. É urgente libertar o subproletariado. Falava, pois, na condição feminina enquanto classe de indivíduos sujeitos a um dono da sua força de trabalho. Reivindicação, portanto, de direitos jurídicos e políticos. A libertação que aqui se pretendia era uma libertação de uma condição coletiva, não tanto uma libertação para se poder ser, assumir o que se é, e como se queria exercer essa identidade feminina. Isto é, ainda não me parece que existisse clara a ideia de uma condição plural, que lutasse internamente pelo que ser mulher significa, nessa pluralidade. E é por isso que hoje as mulheres, parece-me também, lutam entre si, o que é, para mim, talvez a questão que revela mais a emancipação de todas aquelas que pudéssemos aqui pôr em jogo. É essa luta interna sobre o que é ser mulher e ser emancipada que me parece um bom sinal de liberdade e de emancipação. Lutam não apenas contra o patriarcado, mas sobre também o que julgam que essa liberdade significa. E nesse terreno, algumas mulheres, é verdade, têm tido mais oportunidade para o fazer, porque têm mais facilmente acesso ao discurso público, à produção escrita, à intervenção nas praças e à liberdade de expor o seu corpo, que é algo que não é um adquirido universal. Portanto, colocam-se aqui questões de classe e de histórias particulares que separam as mulheres, e questões ideológicas, evidentemente. Podemos continuar a assumir que há mulheres portuguesas que ainda não sabem o que as leva a um caminho de liberdade e de emancipação? Isso não será infantilizá-las? Falamos dessas mulheres como subproletárias ou outras coisas, sem acesso a noções de consciência política e desprezadas pelos mais esclarecidos, como há 50 anos atrás? Devemos repetir esse modelo? A mim, à medida que vou avançando na vida e no trabalho, cada vez mais me custa falar em nome de outras mulheres. Prefiro dar-lhes a fala e percebê-las a partir da sua história e dos seus medos, mas também dos seus sonhos e das suas lutas. Porque acho, sobretudo, que há ainda um sem número de mulheres diversas que continuam sem direito a falar. Há 50 anos, as mulheres eram predominantemente, camponesas, criadas de servir, costureiras, tecedeiras, professoras da instrução primária e compradoras e vendedeiras ambulantes. Esta é a hierarquia da pirâmide profissional.
Hoje, estatísticas de 2015, os setores com números de empregados femininos acima da média continuam a ser o da alimentação e da restauração e o dos serviços. Isto significa, por um lado, que as questões do trabalho e da subalternidade e do subproletariado não estão resolvidas e, portanto, que as mulheres ainda estão essencialmente ligadas ao papel de servidoras. Ao mesmo tempo, é também abismal o crescimento, em termos percentuais, daquelas que estão hoje ligadas a funções de liderança ou gestão. Ainda tenho mais um bocadinho? Olhando do passado para o presente, a mim parece-me que há uma deslocação, é uma ideia que volto, do grito de emancipação da mulher trabalhadora no sentido da participação na esfera produtiva e pública para outras formas de emancipação, nomeadamente, evidentemente, os usos do seu corpo e da relação entre o seu corpo e o espaço, e também do corpo enquanto propriedade e projeto libertário. É verdade, e nós sabemos isso, que este grito de emancipação, parece-me, pelos direitos do corpo, só eclode e pode ter esta força tão grande porque são grandes as marcas fortes com que o corpo da mulher foi objetificado e aprisionado. E, portanto, a radicalização do discurso de emancipação do corpo da mulher é a resposta necessária ao quanto em grau proporcional ele foi objetificado e aprisionado. Restam nas minhas considerações, aos quais nunca encontro respostas claras, saber se a percepção sobre o que é ser mulher se altera quando este grito continua a ser focado no corpo e não tanto ou apenas ou também noutros aspectos. Estou já a terminar, é a última página. Se há alguma coisa que aprendi ao longo do meu percurso de investigadora, é a forma como os usos sociais do corpo foram sempre restringidos para as mulheres, amputando, o aproveitamento do seu dispositivo corporal completo, sobretudo no espaço público. Aos homens, é verdade, também foram cerceadas múltiplas possibilidades nesses usos, na maneira de andar, no tom de voz, nas evidências capilares, no vestuário, no não direito ao fracasso. Se repararmos bem, só às prostitutas foi historicamente e socialmente permitido usar o corpo e a voz e até a linguagem obscena para seduzir na rua, para assobiar, mostrar disponibilidade sexual, piropear. Mas sabemos com que custos de ostracização, de marginalização e de mesmo eliminação do que era o sentido de ser mulher. Os discursos sobre as mulheres construíram oposições internas. É importante que se volte a dizer sempre isto. E um dos maiores legados do Estado Novo, legados no sentido mais negativo, é esse lastro que nos deixou de identificar mulheres boas e mulheres más, uma lógica puramente binária e interna dentro do género. És católica ou amoral, mãe ou infértil, operária ou enfermeira, dona ou criada. E os segundos tipos que eu fui sempre colocando nas perguntas foram sempre considerados corpos à margem. Corpos doentes, corpos sujos, incontinentes, ébrios, pobres. Por último, quando olhamos hoje para as trabalhadoras domésticas, e falo nelas porque foram sobretudo o corpo profissional que mais me tem ocupado ao longo dos meus estudos, elas são hoje sobretudo originárias das comunidades migrantes. E apercebemos de que as lutas pela emancipação estão em múltiplas frentes. Ainda hoje, o corpo das mulheres subordinadas transporta consigo uma memória durável e incorporada de certos movimentos e gestos de deferência no seu corpo. A vénia, as mãos juntas, a bata, o olhar baixo. Já no passado, as trabalhadoras domésticas eram representadas como portadoras de germes, uma espécie de figuração humana do vírus ligado a pandemias infecto-contagiosas. Elas, de facto, eram entendidas como aquelas que podiam viralizar os familiares com doenças más. Pasme-se os tempos a que chegamos. Ironicamente, o trabalho das limpezas e da higienização dos lugares tornou-se, neste período pandémico, o bem mais precioso e o trabalho delas o bem mais precioso. Mas a verdade é que vimos muitas homenagens a médicos e enfermeiros, mas não vimos homenagens às mulheres trabalhadoras, por exemplo, no setor das limpezas. E deixo
É um setor que, quero referir, é constituído por 90% de mulheres que prestam serviços a hospitais, serviços públicos, transportes e empresas. Deixo, porque o trabalho doméstico ainda mata e violenta, a história de Zora, que é a história de uma menina de 8 anos, paquistanesa, que teve a sua vida ceifada, assassinada pelos seus donos, por libertar 2 papagaios da casa onde servia. E deixo com ela a consciência em nós do muito que há ainda por fazer nos caminhos da liberdade e da emancipação. Obrigada, Inês Brazão. E desculpa, Catarina, se calhar acelerei-te um bocadinho e ainda havia um bocadinho mais de tempo. Mas pronto, o que eu acho que pode ser um formato interessante para o final é que, se sobrar tempo depois da apresentação do filme da Raquel Freire e do documentário da Susana Peralta, é que alargar, se calhar, algumas questões ao público em geral. E depois deste texto tão bem, deste manifesto quase da Inês, agora passamos então a projeções de 2 filmes e a realizadora Maria Mir, que estreou este filme Parto Sem Dor no Indie, e a Maria é sobretudo artista visual, professora. Podes vir. A Maria é doutorada em Arte e Design pelas Belas Artes do Porto e professora do Departamento de Cinema e Imagem do Arco, em Lisboa. E esta é a tua primeira incursão num filme documental. Eu gostava que fizesse uma breve introdução ao filme, que é um filme de 22 minutos que logo a seguir vai ser projetado. Ok, boa tarde. Está a funcionar. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Marta, pelo teu convite em apresentar o filme neste contexto, o que é de veras importante para este projeto. Aliás, eu sempre imaginei que o filme, antes de ser um filme, era um objeto de discussão e era um objeto que levantaria estas questões que estão a ser debatidas aqui hoje, questões ligadas à maternidade, questões ligadas ao trabalho, questões ligadas ao ativismo político. E então acho que é assim um contexto muito forte para apresentar o filme, por isso espero que no final de hoje, da sessão de hoje, haja um pequeno espaço para discussão e de alguma forma para ouvir também da vossa parte comentários, críticas, perguntas àquilo que irão ver retratado neste filme. Parto Sem Dor é, de alguma forma, uma homenagem à médica obstetra Cecina Bermudes, uma importante oposicionista ao regime do Estado Novo, pioneira na introdução do método Parto Sem Dor em Portugal e uma feminista dos 7 costados, num período muito negro que defendeu os direitos da mulher, num período muito negro da história contemporânea portuguesa. A única nota que eu acho que é importante dar relativamente ao filme é que, independentemente do mergulho histórico ou da análise histórica que o filme propõe, ele não deixa de ter uma abordagem muito pessoal e intimista. E isso é, de facto, um elemento preponderante e foi no processo de construção e no processo de realização do filme. Apesar de não estarem aqui presentes na sessão de hoje, eu nunca posso deixar de mencionar o Ricardo Guerreiro, que fez o som original para este filme, e a Marta Rego, que emprestou a voz e a interpretação a esta conversa imaginada. Muito obrigado a todos e uma boa sessão.
Neste lugar de Coxinde, ao passar pelas ladeiras, passado com a fralda fora, por amor das feiticeiras. Neste lugar de Coxinde, ao passar pelas ladeiras, passado com a fralda fora, por amor das feiticeiras. Existem umas bruxas conhecidas como feiticeiras que vivem na água. Aqueles que se atreviam a cruzar a nado os rios tinham que meter na boca um seixo que os impedisse de falar, para o caso de uma feiticeira lhes perguntar algo durante a travessia. Não se sabe mais sobre estas feiticeiras galego-portuguesas, apenas que seduzem com a voz e que, para não ficarem feitiçados por elas, é preciso levar alguma coisa na boca que impeça responder-lhes. Cezina, agora estou pronta para ti. Podemos começar do início. Varri ao chão do piso térreo de uma casa que tínhamos ocupado em Lisboa. Ouço bater à janela. Aproximo-me e vejo-te. Na altura terias cerca de 80 anos. Estavas com o cabelo muito bem enrolado e vestida de branco, apoiada numa bengala. Penso de imediato que é uma vizinha que se vem queixar do barulho. Mas, de modo completamente desarmante, o que tu tens para me dizer é que estás muito feliz por nós estarmos aqui, na tua rua. Dizes que nos queres ajudar. Tens uma série de móveis numa cave que podemos ir buscar. Agradeço-te surpreendida pela tua generosidade e digo que vou falar de imediato com os meus amigos para irmos buscar as coisas. Retenho o número da porta da Avenida Santos Dumont. Despeço-me e ponho a cabeça para dentro. Lembras-te? Os teus móveis e colchões vieram, mas não me lembro de te ter voltado a ver. A casa já não existe. Foi despejada e demolida em 2002. Numa manhã, talvez de primavera, vou ler o jornal para o café em frente ao mercado. Leio um artigo sobre uma mulher médica, uma importante oposicionista ao regime do Estado Novo que vivia na Avenida Santos Dumont. Tinhas um nome. Excitada, guardei cuidadosamente o recorte do jornal numa caixa destinada a projetos futuros. Nunca mais o vi.
Procurei-te durante muito tempo e os melhores encontros aconteceram através das conversas que tive sobre ti. Num desses encontros alguém afirmava: a Cezina Bermudes foi a primeira mulher que ouvia falar sobre o aborto em Portugal e a defender, obviamente, a legalização. Terás feito um discurso muito forte na Voz do Operário, em 1949, de apoio à candidatura do general Norton de Matos, onde apresentaste reivindicações muito concretas: abolição do regulamento da prostituição, salário igual para trabalho igual, sufrágio universal e assistência social para todas as mulheres, independentemente do seu estado civil. Nos comícios que se seguem em Santarém e Évora, declaras sobre a prostituição: a atitude das mulheres que procuram dignificar o seu sexo não é voltar pudicamente a face, declarando certos assuntos imorais ou impróprios de serem tratados em público. É tentar dar solução, sem hipocrisias, aos problemas daquelas outras mulheres que a vida arrastou a situações humilhantes. Foste a primeira mulher a doutorar-se em medicina em Portugal. No entanto, não tomaste posse enquanto professora na Faculdade de Medicina e foste proibida de exercer em qualquer hospital civil. Encontrei a carta que publicaste no jornal República, para o qual escrevias com regularidade. Lisboa, 1949. Senhor Diretor da República, dizem-me que num discurso pela rádio, o Sr. Botelho Muniz, referindo-se a uma sereia fotografada em fato de baile, disse que, se tivesse menos 20 anos, se deixaria aliciar pelas sereias da oposição. Não posso responder pela rádio, porque a oposição não dispõe de nenhum posto emissor, e por isso lhe peço, esclareça no seu jornal o seguinte. Primeiro, o vestido do retrato é o que levei ao meu doutoramento, ato solene ao qual os concorrentes masculinos vão de casaca. Doutoramento que representa um momento muito respeitável da minha vida. Segundo, entendo que o Sr. Botelho Muniz é incomensuravelmente vaidoso, supondo que mais novo 20 anos me repugnaria menos do que atualmente. Juntamente com os médicos Joaquim Seabra Diniz e Pedro Monjardino, foste uma das pioneiras da introdução em Portugal do método psicoprofilático do parto sem dor. Escreveste num importante artigo científico publicado em 1955. À mulher tem sido transmitida de geração em geração uma herança obstétrica cada vez mais pesada, constituída pelo traumatismo emocional das descrições de partos distócitos ou difíceis. Através de gerações, o reflexo condicionado do medo, a sugestão da inevitabilidade do sofrimento têm sido cultivados e trouxeram para a espécie humana uma verdadeira nevrose obstétrica. Fizeste nascer várias gerações, e há ainda quem diga que é um bebé Cezina. Quando uma mulher entrava em trabalho de parto, ficavas sempre com ela, e se o parto se estendia pela noite fora, dormias ao seu lado. As grávidas que acompanhaste não gritavam. As grávidas que acompanhaste não gritavam. As grávidas que acompanhaste não gritavam. Eu gritei muito. Gritei até ser anestesiada.
Desta assistência médica há muitas mulheres grávidas que estavam na clandestinidade. Apesar de ter procurado saber mais, como nunca ninguém me disse nada de muito concreto, alimentei a sensação de que essas mulheres ainda eram clandestinas. Será um problema de memória? Será a memória? Não sei. Gosto mais de pensar que ainda estão a protegê-las. Sabes, eu gosto de comunistas. A minha família é praticamente toda comunista. Tu ajudaste o Álvaro Cunhal em 1946, quando ele estava em Lisboa doente e na clandestinidade. Tenho uma curiosidade. O texto que ele escreveu, "Se fores preso, camarada", foi-te útil para enfrentares a tortura e os vários interrogatórios? Por ordem do inspetor Porto Duarte, és presa em 14 de outubro de 1949 por impressão clandestina de panfletos políticos. Esse homem era um facínora. Sabes, fiquei muito impressionada quando consultei o teu processo na Torre do Tombo. Estava nervosa quando me colocaram os documentos à frente. É uma sensação estranha antecipar que nos vamos deparar com um dos piores momentos da vida de alguém. Fiquei impressionada. Os autos revelam muita firmeza. No primeiro dos interrogatórios, após dias em isolamento, afirmas: "Desejo frisar que não digo os nomes unicamente para evitar que elas sejam injustamente perseguidas e não porque entenda que essas pessoas tenham feito nada de ilegal." Gigante, hã? Sabes que os livros que levaram de tua casa no dia seguinte a seres presa foram queimados 9 anos depois. Ou, como em jeito de eufemismo aparece escrito num relatório da PIDE, inutilizados por meio do fogo, no dia 25 de abril de 1958. Tu, a Maria das Dores Cabrita e a Antónia Farracha foram postas em liberdade 3 meses depois de serem detidas. Disseste várias vezes que foram as férias mais longas que tiveste. Encontrei uma cópia da vossa carta escrita em julho de 1949, dirigida ao então Ministro do Interior do governo de Salazar. Sabemos que há 3 meses foi encarcerada no Forte de Caxias, conservando-se desde então em rigorosa incomunicabilidade uma mulher de nome Casemira da Silva, que se encontrava já nessa altura em adiantado estado de gravidez, visto que o período de gestação termina no corrente mês. Sabemos também que a polícia, sempre que a família tem procurado chamar a atenção para o estado da presa e pedido que se tomem as providências necessárias, responde negativamente e até agressivamente. A poucos dias do parto ignora-se ainda, apesar dos esforços empregados, o que é feito dessa grávida que, em vez dos cuidados pré-natais a que toda a mulher que está para ser mãe tem direito, passou encarcerada sem higiene e sem assistência os incómodos e perigos dos 3 últimos meses da gestação. Não sabemos qual a acusação precisa que impende sobre Casemira da Silva, mas não interessa para o caso, porque a sua desumanidade, mesmo que se tratasse de uma assassina, seria igualmente reprovável. Sabemos, porém, que se trata de um delito político e, portanto, que a ação que ela cometeu é daquelas que em Portugal são tidas como crimes, mas em muitos outros países se consideram como um natural e legítimo exercício de livres direitos cívicos. Essa ação
visto que é tão diferentemente interpretada pelas leis de vários países, menos justifica ainda a crueldade que tem sido desenvolvida pela polícia. Vimos, pois, reclamar junto de Vossa Excelência para que, embora tardiamente, a presa seja colocada em condições de dar à luz e amamentar o seu filho, caso ambos se salvem depois de tão desumano tratamento. Conseguiste. A Casemira da Silva acabou por ter o parto na maternidade Alfredo da Costa no dia 18 de agosto de 1949. Mas não foi necessariamente um final feliz. A PIDE atribuiu perversamente a paternidade da criança ao primeiro marido, de quem Casemira já estava separada havia anos. E o seu filho viveu os primeiros 2 anos na cadeia. Amaste sempre as mulheres, não foi? As tuas tranças, as icónicas tranças que trazias enroladas à volta da cabeça, afinal, não eram tuas. Eram da tua irmã Clara. Ela cortou-as na juventude e deu-te-as. Estas mantiveram sempre a sua cor original, mesmo quando o teu cabelo foi ficando branco. Escreveste a propósito do amor. A solidariedade das grandes massas no reino mineral é um amor incompreendido pela psicologia humana. Nos reinos biológicos, o amor acentua e aperfeiçoa o caráter de colaboração social. Os vírus são a primeira experiência de sociedade cooperativa de moléculas em que as distintas capacidades de cada uma são utilizadas para colaborar na autorregulação de um organismo de nível superior. Dormias vestida, usavas roupas usadas. A tua camisola predileta era uma de lã que tinha remendos bordados em forma de flor pela tua sobrinha Elsa. A mobília do teu quarto era a mobília de solteiro do teu pai. O colchão tinha a marca do teu corpo e à volta da cama o chão estava desgastado pelos teus passos. Comias pacotes de açúcar. Quando deixaste de poder conduzir o teu carro, um Honda Civic ficou parado na Avenida Santos Dumont, tendo-se transformado num canteiro para as flores selvagens que teimavam em crescer naquela rua. Ai, vai, vai. Olha, agora ajuda. Caralho. Levanta. Ajuda-me aí, pai. Não ajuda nada. Ela é mulher. Ela é mulher ou é o quê? Ela levanta-se lá sozinha, caralho. Não levanta, parece que vai anda cá, pequenina. Anda cá. Anda cá quando não vai acontecer, vai. Não bate, está bem? Tem calma. Eu estou a fazer com calma. Ai, ai, calma.
Sou mulher. Passamos ao último filme da Raquel Freire. E antes disso, uma curta da Raquel e da Tainá. Só uma pequena introdução. Tainá Mares